Olá, meus amigos e amigas da Oficina Concursos. Iniciamos essa live com o objetivo de comentar, corrigir algumas questões que foram cobradas na prova do concurso do INSS do ano de 2022 para o cargo de técnico do Seguro Social. Esta é uma live comemorativa da Black Friday da Oficina Concursos, em que todos os cursos da plataforma estão com desconto de 50%. Então vamos lá iniciar a nossa live resolvendo aqui a primeira questão. Só lembrando que no último concurso do INSS, a prova de direito previdenciário teve 70 questões, que foi da questão número 51 até a questão de número 120. Aqui nós selecionamos alguma dessas questões para fazer alguns comentários, para fazer uma correção da questão. Então aqui nós vamos comentar agora a questão de número 52, lá da prova do concurso do INSS, que diz o seguinte: no que diz respeito aos princípios constitucionais da Seguridade Social, julgue os itens a seguir. Aí aqui no item 52 tinha: são garantidas a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, embora não se objetive a equidade na forma de participação do custeio. Essa questão aqui, a primeira parte está correta e a segunda parte está errada. E nesse caso, quando numa mesma assertiva, só lembrando, isso aqui são questões elaboradas pelo SEBRASP, onde é para você marcar certo ou errado. Se uma parte da assertiva está certa e a outra parte está errada, você considera que a questão está errada. Para que uma questão esteja certa, é necessário que toda a questão esteja certa. Aqui, como essa segunda parte está errada, nós marcamos errado. Agora, por que está errado? Vamos ver a primeira parte. A primeira parte, por que está certa? A primeira parte diz que são garantias a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Essa parte está certa porque isso é um dos princípios da Constituição Federal previstos lá no artigo 194. Esse é um dos princípios da Seguridade Social previstos no artigo 194 da Constituição Federal. Por isso essa primeira parte está certa. E por que a outra parte está errada? A outra parte diz que não se objetiva a equidade na forma de participação do custeio. Essa parte está errada porque a equidade na forma de participação no custeio é sim um dos objetivos da Seguridade Social. E aqui está dizendo que não é, por isso que essa parte está errada e torna a questão totalmente errada. Então vejamos aqui no artigo 194 da Constituição, parágrafo único, que fala: compete ao poder público nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Aí aqui o objetivo número 2 é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviço às populações urbanas e rurais, que foi a primeira parte da questão, a parte da questão que está certa. Mas vejam que aqui no inciso 5 tem exatamente a equidade na forma de participação no custeio. Então a equidade na forma de participação no custeio é sim um dos objetivos
da Seguridade Social. Tá legal? A equidade na forma de participação no custeio é um dos objetivos da Seguridade Social, por isso a questão 52 está errada. Questão número 55 foi uma outra questão que eu selecionei. Diz: com relação ao regime geral de previdência social, a primeira questão foi sobre os princípios constitucionais da Seguridade Social. Aqui é sobre o regime geral de previdência social ou sobre os beneficiários do regime geral, que são os segurados e os dependentes. Aí a questão 55 diz: será segurado obrigatório, na qualidade de contribuinte individual, o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional? Essa questão aqui também está errada, porque esse trabalhador aí, embora ele seja um segurado obrigatório do regime geral, ele não se filia na qualidade de contribuinte individual, e sim na qualidade de empregado. O texto aqui já deixa bem claro que ele é um segurado empregado, porque diz que ele vai trabalhar como empregado. Ora, se ele vai trabalhar como empregado, ele não pode ser contribuinte individual, ele tem que ser segurado empregado. A fundamentação aqui dessa questão 55 é o artigo 11 da Lei 8.213, que fala: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Aí aqui, como empregado. Aí aqui, na alínea F, nós vamos ver exatamente esse trabalhador do qual a questão fez referência. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. Então essa questão que nós vimos aqui, ela está errada, e está errada por quê? Porque esse cidadão aqui não é contribuinte individual, e sim segurado empregado. Como a questão afirma que ele se filia como contribuinte individual, a questão está errada. Outra questão que eu selecionei aqui foi a questão de número 56. A questão 56 diz: situação hipotética. Daniel, pessoa física residente em imóvel rural, desenvolve como produtor e de forma individual atividade agropecuária em área de 3 módulos fiscais, com exploração de atividade turística na propriedade rural durante 90 dias por ano. Assertiva. Nessa situação, a exploração de atividade turística na propriedade rural não descaracteriza a condição de segurado especial. Essa questão, o gabarito é certo, porque o cidadão Daniel, como ele é um pequeno produtor rural que exerce atividade agropecuária numa propriedade com menos de 4 módulos fiscais, a propriedade dele só tem 3 módulos fiscais, então ele é um segurado especial. Agora, além da atividade rural, durante 90 dias no ano, ele explora atividade turística lá na propriedade dele. E a questão diz que isso não descaracteriza a condição de segurado especial. Tá certa, não descaracteriza. Veja aqui o parágrafo 8º, do artigo 11 da Lei 8.213, que diz exatamente isso, ó. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Aí vejam aqui o inciso 2. Não descaracteriza a condição de segurado especial a exploração de atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por mais de 120 dias no ano.
Tá ok? Então não descaracteriza a condição de segurado especial. Por isso, a questão de número 56, o gabarito é certo, gabarito certo. Vamos para a questão 57. Diz, são segurados facultativos o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. O gabarito aqui é errado, porque essas pessoas que aparecem aqui na questão, eles não são segurados facultativos. Eles são segurados obrigatórios na condição de contribuinte individual. Você pode ver isso aqui, ó, na Lei 8.213, na Lei 8.213, artigo 11, inciso 5, fala, filia-se como contribuinte individual. Aí aqui na alínea C, nós temos exatamente o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Então essa pessoa aí, ela não é contribuinte individual, e sim, essa pessoa aí não é segurado facultativo, e sim contribuinte individual. Por isso o gabarito da questão é errado. Próxima questão. Questão 59 diz: a filiação de um segurado obrigatório à Previdência Social se concretiza com o pagamento da primeira contribuição previdenciária desse segurado. Gabarito, errado. Por quê? Porque para o segurado obrigatório, a filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Começou a exercer a atividade remunerada, está automaticamente filiado ao regime geral de previdência social. Vejam aqui no regulamento da Previdência Social, artigo 20, parágrafo 1º, que diz aqui, ó, artigo 20, parágrafo 1º do regulamento da Previdência Social, a filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para o segurado obrigatório. Agora, para o segurado facultativo, é que ela decorre da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição. Mas isso é para o segurado facultativo. Para o segurado obrigatório, a filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Questão 59, gabarito é. Tá legal? E lembre-se, todos os cursos aqui, a Black Friday da oficina com cursos, todos os cursos estão com 50% de desconto. Agora vamos à questão de número 60. A questão de número 60 diz: é considerado segurado obrigatório o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Gabarito certo. Quem é exercente de mandato eletivo? É vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal, senador, presidente da república. Essas pessoas aí se filiam obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. E lá no regime geral de previdência social, eles são considerados segurados empregados. A não ser que seja um servidor público, amparado por regime próprio, que se afaste do seu cargo para exercer um mandato eletivo. Aí, nesse caso, esse servidor público, que já é vinculado ao regime próprio, durante o exercício do mandato eletivo, ele continuará vinculado ao seu regime próprio, ele não vai mudar de regime. Mas uma pessoa que não é amparada por regime próprio, se ela passa a exercer mandato eletivo, ela se filia obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. Fundamentação aqui para essa questão número 60 é o artigo 11. Artigo 11 da Lei 8.213, artigo 11, inciso 1, a linha H. Tá aqui, ó. O inciso 1 do artigo 11
fala das pessoas que se filiam como segurado empregado. Se filiam a quem? Ao regime geral. Aí aqui na linha H, nós temos exatamente o exercente de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Então, a questão de número 60, o gabarito é certo. Vamos agora para algumas questões tratando do plano de benefícios do regime geral de previdência social. Questão de número 88. Questão de número 88. Diz o seguinte: o indivíduo segurado do RGPS que obtiver guarda judicial de uma criança de 5 anos de idade para fins de adoção terá direito ao benefício salário maternidade, o qual será pago diretamente pelo INSS. O gabarito dessa questão é certo. Os fatos geradores que dão direito ao salário maternidade não é apenas o parto. É o parto, o aborto não criminoso e a adoção de criança. O que é criança? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos incompletos. Então, um menino de 5 anos de idade é uma criança. Então, se a pessoa adotou uma criança, se o segurado da Previdência adotou uma criança, ele tem direito a salário maternidade. Essa é a primeira parte da questão. E a outra parte diz que esse salário maternidade será pago diretamente pelo INSS. Sim, quando o fato gerador do salário maternidade for adoção, independentemente do tipo de segurado, quem paga o salário maternidade diretamente é o INSS, mesmo que seja um segurado de uma empresa ou uma segurada. No caso de parto, quando uma segurada da Previdência parir, a empresa paga o salário maternidade e depois compensa o valor do salário maternidade com o pagamento de suas contribuições previdenciárias. Mas em caso de adoção, não é assim. Em caso de adoção, para qualquer tipo de segurado ou para qualquer tipo de segurada, quem paga o salário maternidade é o INSS diretamente. Vejam aqui o artigo 71A da Lei 8.213, que diz assim, ó: ao segurado ou à segurada, tanto faz ser segurado como segurada da Previdência Social, que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário maternidade por 120 dias. Aí aqui o parágrafo 1º do artigo 71A da Lei 8.213 diz: o salário maternidade de que trata esse artigo será pago diretamente pela Previdência Social, ou seja, diretamente pelo INSS. Por isso, questão 88, o gabarito da questão é certo. Vamos agora para a questão de número 89, que diz assim: situação hipotética. Maria, que contribui para o RGPS na condição de empregada doméstica há 17 anos, ininterruptos, recentemente completou 62 anos de idade. Assertiva. Nessa situação, Maria tem direito ao benefício de aposentadoria, cujo valor do benefício será equivalente a 100% da média aritmética das últimas 36 contribuições mensais efetivamente recolhidas. Olha, aqui nessa assertiva, tem uma parte que está certa e duas que estão erradas. Qual é a parte certa? A parte que diz que Maria tem direito ao benefício de aposentadoria. Sim, porque para Maria ter direito ao benefício de aposentadoria, ela teria que ter a idade de 62 anos, porque ela é mulher. Se fosse homem, seriam 65. Mas como ela é mulher, 62. E ela teria que ter um tempo de contribuição de 15 anos, que é para mulher são 15, ok? E ela tem 17.
Então aqui Maria já tem 62 anos, vamos aqui, ok, né? E ela já tem mais de 15 anos, que ela tem 17, então aqui também ok. Então ela tem direito à aposentadoria. Essa parte aí tá certa. Qual é a parte que tá errada? Que diz que é 100% da média aritmética simples. Essa parte aqui. Não é 100% da média aritmética simples. É o quê? É 60% mais 2% para cada ano de contribuição que superar 15 anos de contribuição. Então ela aqui tem 17 anos. 17 anos supera 15 anos em quantos anos? 2 anos. Então é 2% para cada ano que superar 15 anos. Então aqui seria o quê? Seria 60% mais 4%. Que daria 64%. Então aqui, em vez de 100% da média aritmética simples, seria apenas 64% a aposentadoria aqui de Dona Maria. Então esse é o primeiro erro da questão. E outro erro da questão é que essa média aritmética simples não é das últimas 36 contribuições, não. É de a média aritmética simples de todos os salários de contribuição referentes ao período de julho de 1994 em diante. Então, todos os salários de contribuição que Maria tiver a partir de julho de 1994 entrarão nessa média aritmética. E esse salário de contribuição, todos serão devidamente reajustados pelo INPC. Então, por isso, o gabarito dessa questão aqui é errado. Tem 2 erros que nós mostramos aqui quais são os erros dessa questão. Vamos agora para a questão número 109. Ainda sobre o plano de benefícios do regime geral de previdência social. A questão 109 diz o seguinte: é assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência aos 29 anos de tempo de contribuição se homem e aos 24 anos de tempo de contribuição se mulher, no caso de deficiência leve. Essa questão está errada porque não são 29 anos de contribuição para homem, nem são 24 anos de tempo de contribuição para mulher. Veja aqui o que diz a Lei Complementar número 142, no seu artigo 3º, que trata exatamente da aposentadoria do segurado com deficiência. Então, no caso de deficiência leve, que está aqui no inciso 3 do artigo 3º, é 33 anos de contribuição para homem e 28 anos para mulher. 33 anos para homem, 33 homem, 28 mulher. E o que é que a questão diz? A questão fala 29 para homem e 24 para mulher. Então, gabarito da questão está errado. Questão número 109, gabarito da questão errado. Agora vamos para a questão de número 110. Só lembrando para você que na plataforma Oficina com Cursos, todos os cursos estão com 50% de desconto nesta Black Friday. Vamos lá, questão de número 110. A questão diz o seguinte: é garantida a concessão de aposentadoria pelo RGPS assegurada. Vejam que aqui é uma mulher, tá bom? Segurada, com deficiência, com 55 anos de idade, desde que é cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a deficiência durante igual período. O gabarito dessa questão aqui é certo, com base no inciso 4
Inciso 4 do artigo 3º da Lei Complementar número 142, que diz assim, ó: é segurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência observada as seguintes condições. Aí vejam, na verdade aqui, nesse artigo 3º da Lei Complementar 142, tem dois tipos de aposentadoria. Os 3 primeiros incisos trata de aposentadoria por tempo de contribuição. E o inciso 4 trata de aposentadoria por idade. Aqui, agora observe esse ou. Então, ou você preenche um dos 3 requisitos aí dos incisos 1, 2 e 3, sendo que esses 3 requisitos aqui dos 3 primeiros incisos, inciso 1 é para deficiência grave, inciso 2 é para deficiência moderada, inciso 3 é para deficiência leve, como foi da questão anterior. E o inciso 4, que é aposentadoria por idade, ele vale para qualquer tipo de deficiência, seja ela leve, moderada ou grave. Então o inciso 4, que é aposentadoria por idade, ocorre quando o segurado com deficiência completa 60 anos de idade se for homem. Mas se for mulher, é 55 anos de idade, né? Mulher, 55 anos de idade. Independentemente do grau de deficiência. Então veja aqui no inciso 4, que é a aposentadoria por idade, tanto faz a aposentadoria ser grave, ser moderada ou ser leve. O importante é que fique comprovada a deficiência, seja leve, moderada ou grave. No caso de mulher, tem que ter 55 anos de idade e também 15 anos, um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. E durante esses 15 anos a pessoa tem que ficar comprovada a existência da deficiência por igual período. Não pode uma deficiência ter ocorrido nos últimos 5 anos, não. Durante todos os 15 anos a pessoa tem que estar com a deficiência, tá legal? Então aqui, a questão de número 110, o gabarito é certo. Tudo está correto. É garantir a aposentadoria pelo RGPS, assegurada mulher, né, com deficiência, aos 55 anos de idade, desde cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, e comprovada a deficiência durante igual período. É tudo que está lá no artigo 3º, inciso 4 da Lei Complementar 142. Vamos agora para a questão de número 98. Aqui é uma questão sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. Questão número 58 diz o seguinte: a respeito do RPPS. RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. Em especial, regras sobre contagem recíproca e compensação previdenciária. Julgue os itens seguintes. Situação hipotética. Carlos contribuiu durante 15 anos para o RGPS, mas se aposentou como servidor vinculado ao RPPS da União. Assertiva. Nessa situação, o RGPS é Regime Geral de Previdência Social, RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. Nessa situação, o RGPS e o RPPS são considerados, respectivamente, como regime de origem e regime instituidor. Então aqui está dizendo que nesse caso aqui, o RGPS é o regime de origem e o RPPS é o regime instituidor. Isso está certo ou está errado? Resposta: isso está certo.
Por que aqui o RGPS é o regime de origem? É o regime de onde o Carlos veio. Carlos, primeiramente, ele trabalhava numa empresa privada, por exemplo. E lá ele trabalhou durante 15 anos, contribuindo para o RGPS. Aí depois ele passou num concurso público e passou a ser amparado, um concurso público federal. E passou a ser amparado pelo RPPS da União. Aí chegou o momento de se aposentar, ele se aposentou pelo regime próprio da União. Nesses casos onde há a contagem recíproca, o trabalhador se aposenta pelo regime ao qual ele está vinculado na data da sua aposentadoria. E aqui na data da aposentadoria, o nosso amigo Carlos estava vinculado ao regime próprio. Então o regime próprio é o instituidor. Regime instituidor é aquele que vai pagar a aposentadoria. Quem vai pagar a aposentadoria de Carlos é o regime próprio de previdência. Então o regime próprio é o instituidor. E regime de origem é de onde ele veio. Ele veio de onde? Antes dele se vincular ao regime próprio, ele estava vinculado a qual regime? Estava vinculado ao regime geral. Então o regime geral é o regime de origem. Então aqui, tudo que a questão está afirmando está certo. Gabarito da questão 98 é certo. Questão número 102 agora é sobre assistência social. A questão diz o seguinte: julgue os próximos itens referentes à organização da assistência social. Questão 102. No âmbito do Sistema Único de Assistência Social, compete à União efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Errado, porque isso aqui é competência dos municípios e também do Distrito Federal. Por que também é do Distrito Federal? É porque o Distrito Federal não é dividido em municípios. É diferente dos estados da federação, né? Por exemplo, o estado de Pernambuco, ele é dividido em vários municípios. Mas o Distrito Federal não é dividido em município. O Distrito Federal é uma coisa só. Então, o Distrito Federal, ele assume ao mesmo tempo as competências dos estados e a competência dos municípios, porque ele nem é estado, nem é município, e é os dois ao mesmo tempo. Então, se um segurado, se uma pessoa, se um beneficiário da assistência social, ele mora no Distrito Federal, e se ele vai receber auxílio natalidade ou auxílio funeral, quem vai pagar ele é o Distrito Federal. Mas se, por exemplo, um beneficiário da assistência social, ele mora em Recife, aí ele vai receber auxílio natalidade ou auxílio funeral, quem vai pagar o auxílio funeral ou o auxílio natalidade para essa pessoa é o município de Recife. E isso está na LOAS. Professor, que danado é LOAS? LOAS é a Lei 8.742. LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 15 da LOAS. Vamos lá. Artigo 15 da Lei 8.742, que é a LOAS. Aí aqui é o artigo 15 da LOAS, diz: compete aos municípios. Aí aqui no inciso 2, olha o que tem aqui. Compete aos municípios, inciso 2, efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e auxílio funeral. Ok? Agora veja aqui também o artigo 14. O artigo 14 diz: compete ao Distrito Federal, inciso 2, efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e do auxílio funeral. Então, a questão está errada porque diz que essa competência é da União. Não, a competência não é da União. Quando se trata desses dois benefícios assistenciais, chamados auxílio natalidade e auxílio funeral, a competência de pagar esses benefícios é dos municípios
e do Distrito Federal. Não é da União. Então, questão 102, gabarito errado. Vamos para a questão 103. A questão 103 diz o seguinte. Essa questão 103 também é sobre assistência social. A questão 103 diz assim. Situação hipotética. Carlos, estrangeiro, ele não é brasileiro, Carlos é um estrangeiro, idoso, maior de 65 anos, residente no país, ou seja, residente no Brasil. Ele é estrangeiro, mas ele é residente no Brasil. É comprovadamente incapaz de prover a própria subsistência e não tem família no Brasil. Assertiva. Nessa situação, o fato de Carlos ser estrangeiro impede-lhe o direito ao BPC. Gabarito errado. Não impede, não. Mesmo o idoso que seja estrangeiro, se ele é residente do país, se ele já tem 65 anos de idade, é residente no Brasil, ele não tem recursos para prover a própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família, ele tem direito ao BPC, mesmo ele sendo estrangeiro. E o que é BPC, professor? BPC é o benefício de prestação continuada. É um benefício tão importante que está na própria Constituição, lá no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Quer ver aqui, ó? Constituição Federal, artigo 203, inciso 5. Artigo 203 trata da Constituição Federal. Perdão. O artigo 203 da Constituição Federal trata da assistência social. Aí aqui no inciso 5 diz: um dos objetivos da assistência social, o inciso 5 diz aqui que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Aí a Lei 8.742, lá no artigo 20, a Lei 8.742 é a LOAS. Ela diz que para fins de recebimento desse benefício aqui, que é o BPC, idoso é quem tem 65 anos ou mais. Aí nosso amigo Carlos da questão aqui, ele é maior de 65 anos. É comprovadamente incapaz de prover a sua subsistência. E não tem família no Brasil. Então a família dele não vai prover a subsistência dele porque ele nem tem família aqui. Então ele tem direito a receber o BPC, mesmo sendo estrangeiro, mas é residente do Brasil. E quem definiu isso aqui foi o STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da tese de repercussão geral número 173, tese de repercussão geral número 173 do STF, Supremo Tribunal Federal, ele firmou a seguinte tese, que diz o seguinte: os estrangeiros, vou colocar mais alto aqui para ver, os estrangeiros residentes no país, ou seja, residentes do Brasil, são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, aquele inciso 5 que eu acabei de mostrar, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Então, nosso amigo Carlos é um estrangeiro residente do país e atende aos requisitos para receber o BPC. Então ele tem direito de receber. A questão está errada porque está dizendo que o fato de Carlos ser estrangeiro impede-lhe o direito ao BPC. Impede não.
O STF decidiu, que não impede não. E se o STF decidiu, está decidido. Vamos para a questão de número 114. A questão de número 114 diz o seguinte: a assistência social é política que visa atender às necessidades básicas, independentemente de contribuição, e deve ser organizada de forma centralizada. Olha, até aqui, ó, até esse pontinho aqui, até essa vírgula, a questão estava certa. Porque diz, a assistência social é política que visa atender necessidades básicas. Sim, é. Independentemente de contribuição. É. Então essa parte aí, essa primeira parte está certa. E a gente pode olhar aqui na Constituição Federal, no artigo 203, que diz aqui, ó. A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Então é para atender as necessidades das pessoas. Independentemente de contribuição. A Seguridade Social. Então, para uma pessoa ter direito a receber um benefício da assistência social, ela não precisa contribuir. Mas tem uma parte que está errada na questão. Qual é a parte que está errada? Essa última parte aqui, ó, que diz assim: deve ser organizada de forma centralizada. Isso aqui está errado. Aí torna, um simples erro, torna a questão toda errada. Tá legal? A assistência social não deve ser organizada de forma centralizada. Ela deve ser organizada de forma descentralizada. Veja aqui o que diz o artigo 204 da Constituição Federal. Veja aqui o artigo 204. Diz assim: as ações governamentais na área de assistência social são realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizada com base nas seguintes diretrizes. Aí vejam, o inciso 1 diz logo: descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como às entidades beneficentes de assistência social. Então não é de forma centralizada, é de forma descentralizada que a assistência social será organizada. Por isso a questão de número 114 está errada. Vamos agora para a questão de número 107. E vale lembrar aqui que você não esqueça da Black Friday da Oficina Concursos. Todos os cursos da plataforma com desconto de 50%. Aproveita a Black Friday da Oficina Concursos. A questão de número 107, ela faz referência às inovações trazidas pela Emenda Constitucional número 103, que foi uma emenda constitucional do ano de 2019. Foi a última reforma da Previdência ocorrida no Brasil. E a questão 107 diz o seguinte: desde a promulgação da referida emenda, qual emenda? A emenda 103 de 2019. Desde a promulgação da referida emenda, passou a ser obrigatória a instituição de RPPS por todos os entes federativos. Só relembrando, RPPS é o regime próprio de previdência social. É verdade esse bilhete aí? Depois da emenda 103, passou a ser obrigado regime próprio de previdência social em todos os entes da federação? Não, não. Não passou a ser obrigatório. O gabarito da questão número 107 é errado.
Na verdade, a emenda constitucional número 103 acrescentou o parágrafo 22 ao artigo 40 da Constituição e determinou que não podem ter novos regimes próprios. Quem já tem regime... O ente federativo. Ente federativo são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os entes federativos que já têm regime próprio podem continuar tendo. Mas quem não tem, não pode ter mais. Existem muitos municípios da federação que não têm regime próprio. Esses municípios da federação que não têm regime próprio continuarão sem tê-los. Porque a emenda 103 disse que não pode mais ter. Veja aqui, na Constituição Federal, o parágrafo 22 do artigo 40. Constituição Federal, parágrafo 22 do artigo 40. Diz assim, ó. O parágrafo 22 começa assim, ó. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Então é vedado. Vedado significa é proibido. O ente federativo que não tem regime próprio, como por exemplo um município não tem regime próprio. Não tem e não pode ter mais. Se ele queria ter, ele teria que ter instituído antes da emenda constitucional número 103. Não instituiu antes da emenda constitucional número 103, não poderá mais instituí-lo, porque a Constituição proíbe. Tá legal? Qual dispositivo da Constituição proíbe? Parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Tá ok? Então, o gabarito da questão número 107 é errado. Vamos resolver mais algumas questões aqui da prova do concurso do INSS sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. Vamos lá para a questão de número 96, que diz o seguinte: o tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS por intermédio de certidão de tempo de serviço é reconhecido para fins de compensação financeira previdenciária entre RGPS e o RPPS, independentemente de indenização a cargo do servidor. Essa questão aqui, o gabarito é errado. Por quê? Deixe eu te explicar. Olha, antes de novembro de 1991, o trabalhador rural, ele não era obrigado a contribuir para a Previdência. Mas esse período que ele trabalhou antes de novembro de 1991 é reconhecido pelo regime geral de previdência social como tempo de contribuição, mesmo sem ter havido a contribuição. Então, o trabalhador rural, para se aposentar pelo regime geral, ele pode aproveitar esse período como tempo de contribuição, mesmo sem indenizar a previdência. Por quê? Porque naquele período ele não era obrigado a contribuir. Agora, quando se trata de contagem recíproca de tempo de contribuição, ou seja, se esse trabalhador rural que trabalhou antes de novembro de 1991, mesmo sem recolher contribuição, se ele é aprovado em um concurso público e passa a ser vinculado ao regime próprio de previdência social, e se ele quer levar esse tempo de contribuição na condição de trabalhador rural sem recolher contribuição, porque foi anterior a novembro de 1991. Se ele quiser levar esse tempo
para o regime próprio de previdência social através da contagem recíproca de tempo de contribuição, aí nesse caso específico ele tem que indenizar o INSS. Aí a questão está errada porque a questão diz: o tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS para fins de compensação financeira previdenciária entre RGPS e RPPS. Aqui o examinador aqui, ele deveria, em vez de usar o termo compensação financeira, ele deveria dizer para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição. Mas aí, quando há contagem recíproca de tempo de contribuição, também há uma compensação financeira entre os regimes. Aí dá para entender o que o examinador quis dizer. Mas aí ele diz que será reconhecido para fins de compensação financeira entre RGPS e RPPS, independentemente de indenização. E isso não está certo, isso está errado. Vejamos aqui o que diz a esse respeito o Regulamento da Previdência Social no seu artigo 123. O Regulamento da Previdência Social é aprovado pelo Decreto 3048 de 1999, caso você queira consultar. Decreto 3048 do ano de 1999. O artigo 123 do regulamento diz assim: para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência de novembro de 1991, porque o regulamento faz questão de fazer referência a essa competência aí. Por quê? Porque antes de novembro de 1991, o trabalhador rural não contribuía para a Previdência. Então, para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 1991 somente será reconhecido por meio de indenização. Então a questão está errada, a questão 96 está errada, porque diz que vai ser reconhecido independentemente de indenização. Isso está errado, tá legal? Então questão 96, gabarito errado. Vamos para a questão 97, que também vai tratar sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. A questão 97 diz o seguinte: o tempo de contribuição concomitante não gera direito adquirido à compensação financeira para efeito de aposentadoria. Esse aqui está certo, mas eu faço aqui, digamos, um conselho ao examinador. Em vez de usar aqui compensação financeira, era melhor ele ter dito contagem recíproca de tempo de contribuição. Mas como eu disse, comentando a questão anterior, na verdade, ele não deixa de estar muito errado, porque a contagem recíproca, quando ocorre, ela gera essa compensação financeira entre os regimes. Aí aqui o gabarito está certo, porque o tempo de contribuição concomitante não gera direito à contagem recíproca de tempo de contribuição. Para que ocorra a contagem recíproca de tempo de contribuição, é necessário que os períodos trabalhados sejam distintos. Por exemplo, aqui durante, por exemplo, de 1999 a 2015, um trabalhador contribuiu para o regime geral de previdência social. Aí aqui nessa data ele foi aprovado num concurso público e trabalhou até 2025, contribuindo para o RPPS da União. Bem, nesse caso aqui, vai haver contagem recíproca, porque o tempo trabalhado ocorreu em períodos diferentes. De 99 a 2015, ele contribuiu para o RGPS. De 2015 até 2025, contribuiu para o regime próprio da União.
Aí ele vai se aposentar agora pelo regime próprio da União, mas ele pode usar aquele tempo que ele contribuiu para o RGPS, através da chamada contagem recíproca de tempo de contribuição. Agora, se aqui, ó, durante o mesmo período, o trabalhador, ele tanto contribuía para o RPPS, porque ele era, por exemplo, assim, técnico do Seguro Social, como ele contribuía para o RGPS. Simultaneamente, durante os mesmos períodos. Ele contribuía também para o RGPS porque ele era professor de uma faculdade privada. Mas, trabalho realizado de forma concomitante, ao mesmo tempo. Então aqui não vai haver contagem recíproca de tempo de contribuição. Aqui o que vai haver é que o segurado poderá ter duas aposentadorias. Uma pelo regime geral, outra pelo regime próprio, desde que preencha em ambos os regimes os requisitos da aposentadoria. Mas não é contagem recíproca que vai acontecer. E a Lei 8.213, no seu artigo 97, deixa isso muito claro. Artigo 96, aliás. Artigo 96 da Lei 8.213 diz: o tempo de contribuição ou de serviço de que trata essa seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observado as normas seguintes. Aí aqui no inciso 2 diz, o inciso 2 diz o seguinte: é vedada, aqui o inciso 2, ó, é vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada quando concomitantes. Então, por isso, a questão de número 97, o gabarito é certo. Diz: o tempo de contribuição concomitante não gera direito adquirido à compensação financeira para efeito de aposentadoria. Questão 97, certo. Vamos agora resolver a questão de número 99, também sobre o assunto contagem recíproca de tempo de contribuição. Questão 99 diz o seguinte: veda-se a contagem de tempo de contribuição fictício, mas se permite a acumulação de tempo de contribuição municipal ou distrital com tempo de contribuição estadual ou federal. Aqui tudo que essa questão 99 diz está certo. Então vamos por parte. A primeira parte diz: veda-se a contagem de tempo de contribuição fictício. O que é tempo de contribuição fictício? Antigamente existia isso, né? Por exemplo, você tem direito como é que se chamava lá? Por exemplo, 3 anos passarem a contar 6. Seria uma contagem em dobro. Então seria contar um tempo de contribuição fictício. Por quê? 3 anos de trabalho, só pode contar 3 anos de trabalho. Não pode contar 5 nem 6, não pode contar em dobro. Então antigamente você não tirava férias, aí essas férias contavam em dobro. Antigamente no serviço público tinha essas maracutaias desses tempos fictícios. Mas a Constituição Federal atual, no artigo 40, parágrafo 10º, veda peremptoriamente essa história de contagem de tempo fictício. Veja aqui a Constituição Federal. Artigo 40, parágrafo 10 diz: a lei... Foi que houve aqui? Artigo 40, parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Essa é a primeira parte da questão que está inteiramente correta. Vamos ver aqui a segunda parte da questão. A segunda parte da questão diz o seguinte:
A primeira parte, veda-se a contagem de tempo de contribuição fictício. Nós já vimos que sim, veda-se. Veda-se porque o parágrafo 10 do artigo 40, de forma expressa, diz que é proibido, é vedado. Aí aqui diz, mas permite a acumulação de tempo de contribuição municipal ou distrital com tempo de contribuição estadual ou federal. Sim. Por exemplo, o cidadão aqui trabalhou no município. Como servidor ocupante de cargo efetivo. Beleza, tranquilo. Aí depois passou num concurso federal. Em ambos os casos ele era de regime próprio, mas aqui é do RPPS do município e aqui do RPPS da União. Vai haver contagem recíproca aqui desses dois regimes? Sim. Então a questão está toda certa. E aqui, para fundamentar essa segunda parte, vejamos aqui o que diz o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal, que diz assim: para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre regime geral e os regimes próprios e destes entre si. Ou seja, há também contagem recíproca de tempo de contribuição entre os vários regimes próprios de previdência social, como, por exemplo, o regime próprio municipal e um regime próprio federal. Tá ok? Então, questão 99, gabarito está certo. Um grande abraço para todos vocês. Não esqueçam a Black Friday da Oficina Concursos, que está com 50% de descontos em todos os cursos. Um grande abraço do professor Hugo Góes. Fiquem todos com Deus.